e prefere possuir a fim de tornar-se unido. A paixão derrota automaticamente o seu próprio objetivo. No caso da consciência discriminativa, que é o aspecto sábio da paixão, vê-se com precisão e agudez a qualidade disto e daquilo. Em outras palavras, ocorre a comunicação. Mas, se buscarmos comunicar-nos com alguém, precisamos respeitar a existência da outra pessoa bem como o nosso processo de comunicação. A sabedoria da percepção discriminativa reconhece o fato da união muito diferente do separar-se dualisticamente aquilo de isto, com a finalidade de autopreservação. A qualidade consumptiva do fogo e do desejo ardentes é transmutada na sabedoria da união através da comunicação. Podemos estar inteiramente envolvidos com a ganância num sentido espiritual ou material. Podemos querer algo mais do que podemos terça-feira. Podemos ficar tão fascinados pelas qualidades exóticas do objeto de nosso desejo que ficamos cegos para o mundo que nos rodeia. Estamos totalmente envoltos em desejo, o que produz uma espécie automática de estupidez e ignorância. Essa ignorância do desejo é transcendida na sabedoria da percepção discriminativa. Padma liga-se ao oeste e à cor vermelha. O vermelho é muito provocativo, destaca-se de qualquer outra cor e arrasta-nos para si. Está também ligado ao elemento do fogo. No estado confuso, o fogo não discrimina entre as coisas que agarra, queima e destrói. No estado desperto, o ardor da paixão é transmutado no calor da compaixão. Padma relaciona-se com o início da primavera. A aspereza do inverno está prestes a atenuar-se com a promessa do verão. O gelo começa a se derreter, encharcam-se os flocos de neve. Padma está muito ligado à fachada, não dá sensação de solidez nem de textura, é relacionado tão somente às cores, às qualidades fascinantes, ao pôr do sol. A qualidade visual da superfície é mais importante do que o seu ser. Assim, Padma está mais ligado à arte do que à ciência ou às coisas práticas. Padma é uma localização razoável, um lugar onde crescem flores silvestres, um lugar perfeito para ver animais ali perambulando, como um planalto de terras altas. É um local de prados, com rochas esparsas e arredondadas, entre as quais filhotes de animais podem brincar. Karma é associado à emoção da inveja, do ciúme e ao elemento do vento. As palavras inveja e ciúme, entretanto, não são suficientemente poderosas e precisas para descrever a qualidade de karma. Uma boa expressão talvez seja paranoia absoluta. Sentimos que não iremos atingir nenhuma das nossas metas. Irritam-nos as realizações dos outros. Sentimos que ficamos para trás e não suportamos ver que nos ultrapassam. Esse medo, essa falta de confiança em nós mesmos, está ligado ao elemento do vento. O vento nunca sopra em todas as direções, mas numa direção de cada vez. Essa é a visão unidirecional da paranoia ou da inveja. Karma está ligado à sabedoria da ação unirealizante. A qualidade da paranoia desaparece, mas subsistem as qualidades da energia, entusiasmo para a ação e abertura. Em outras palavras, o aspecto ativo do vento é retido de modo que a nossa atividade toque tudo em seu caminho. A nossa ação é apropriada porque não envolve mais o pânico nem a paranoia autopunitivos. Vê as possibilidades inerentes às situações e, automaticamente, segue o curso adequado. Cumpre o objetivo. Karma sugere verão do norte. É a sua eficiência que o liga a essa estação, pois é um verão em que todas as coisas são ativas, crescem, executam suas funções. Milhões de ações interligadas ocorrem. Crescem as coisas vivas, plantas, insetos, animais. Há temporais com raios e trovões e há tempestades de granizo. Há o senso de que nunca pudemos desfrutar o verão, porque alguma coisa está sempre em movimento a fim de manter-se. É mais ou menos como o final da primavera, e, porém, mais fértil, porque se percebe que todas as coisas se realizam no momento certo. A cor de karma é o verde dos vegetais e das relvas, da energia crescente. Enquanto o karma do verão ainda está competindo, tentando gerar, o Ratna do outono tem uma confiança tremenda, pois tudo já foi realizado. O temperamento de karma é como o do depois do pôr do sol, do crepúsculo, do fim do dia e do princípio da noite.
Buda está associado ao torpor e tem uma característica onipenetrante porque contém e acompanha todo o resto das emoções. O fator ativo nesse embotamento é a ação de ignorar. O ignorar não quer ver. Apenas ignora e superlota-se. Estamos completamente relaxados, completamente descuidados. Preferimos conservar o nosso estupor a buscar ou lutar por alguma coisa, e uma qualidade de preguiça, de estupidez é elevada a todas as outras emoções. A sabedoria ligada a Buda é a do espaço oniabrangente. A qualidade do embotamento, que tudo impregna, mantém-se como a base, mas o tremeluzir da dúvida e da preguiça nesse embotamento é transformado em sabedoria. Essa sabedoria contém tremenda energia e inteligência, a qual permeia todos os outros elementos, cores e emoções que ativam o resto das 5 sabedorias. Buda é a base ou solo básico. É o meio ou oxigênio que faculta o funcionamento dos outros princípios. Possui uma qualidade calma, sólida. Ratna é muito sólido e terreno também, mas é menos terreno do que Buda, que é tediosamente terreno, desinteressantemente terreno. Buda é um tanto deserto, espaçoso demais, um local de acampamento onde só ficaram as pedras das fogueiras. O lugar dá a impressão de ter sido habitado por muito tempo, mas, onde, agora, não há ninguém. Os habitantes não foram mortos nem obrigados a mudar pela violência, simplesmente saíram de lá. O ambiente é como o das cavernas em que costumavam viver os índios americanos. Elas dão a impressão do passado, mas, ao mesmo tempo, não têm características fora do comum. O tom é muito monótono, possivelmente, nas planícies, muito igual. Buda está ligado à cor azul, à fresca e espaçosa qualidade do céu. P. Como se ajustam as imagens de Budas, Idans, deuses coléricos e outros símbolos, ao caminho espiritual tibetano. R. Há grande quantidade de opiniões errôneas em relação à iconografia tibetana. Talvez devêssemos examinar rapidamente a estrutura da iconografia e do simbolismo no Tantra. Há o que se chama iconografia do Guru, ligada ao padrão do caminho, ao fato de que, antes de começarmos a receber qualquer ensinamento, temos de entregar-nos voluntariamente, temos de abrir-nos. A fim de nos entregarmos, precisamos de algum modo identificar-nos completamente com a plenitude e a riqueza da vida. Neste ponto, a entrega não consiste em esvaziar-nos no sentido do vazio de Shunyata, que é uma experiência mais avançada. Mas nas primeiras fases do caminho a entrega significa transformar-nos em vaso vazio. Significa também identificação com a plenitude, com a riqueza do ensinamento. Assim, simbolicamente, os gurus da linhagem envergam mantos muito ornamentados, chapéus e cetros, e seguram nas mãos outros adornos. Outro ponto é a iconografia dos Idans, ligada à prática tântrica. Os Idans são os aspectos diferentes dos 5 princípios búdicos da energia, retratados como masculinos, erukas, ou femininos, dakinis, e podem ser coléricos ou pacíficos. O aspecto colérico está associado à transmutação pela força, saltando para a sabedoria e transmutação sem alternativa. E o ato de romper, associado à louca sabedoria. Os Idans pacíficos estão associados à transmutação por processo, isto é, a confusão é pacificada e gradativamente se desgasta. Os Idans trajam as roupas dos Rakshasas, os quais, na mitologia indiana, são vampiros ligados a Rudra, rei dos maras, os maus. O simbolismo, neste caso, é que quando a ignorância, representada por Rudra, cria o seu império, surge a sabedoria, que destrói o império e fica com as roupas do imperador e da sua corte. Os trajes dos Idans simbolizam o fato deles haverem transmutado ego em sabedoria. As coroas de 5 crânios que usam representam as 5 emoções, transformadas nas 5 sabedorias. Essas emoções, em vez de serem jogadas fora, são usadas como ornamentos. Além disso, 3 cabeças enfeitam o tridente ou trishula que os Idans carregam. Uma cabeça recém-cortada, uma cabeça mumificada e seca e uma caveira. A cabeça recém-cortada representa a paixão ardente. A cabeça seca representa a cólera fria e a rijeza, como a da carne dura. A cabeça esquelética representa a estupidez.
O Trishula é um ornamento que simboliza a transcendência desses três impulsos. Além disso, o tridente tem 3 pontos que representam os 3 princípios básicos do ser. Shunyata, energia e a qualidade da manifestação, são os 3 corpos do Buda, os 3 Kayas, Dharmakaya, Sambhogakaya e Nirmanakaya. Todos os ornamentos usados pelos Yidans, os ornamentos de osso, as cobras e outros, estão relacionados a diferentes aspectos do caminho. Eles usam, por exemplo, uma grinalda de 51 crânios, que representa a superação dos 51 tipos de padrões de pensamento discutidos na doutrina Hinayana do Abhidharma. Na prática tântrica nós nos identificamos com um Yidam de determinada família búdica correspondente à nossa natureza. Assim, se um Yidam, por exemplo, estiver ligado à família de Ratna, será amarelo e terá o simbolismo característico de Ratna. Os tipos de mandalas que nos são dados pelo nosso mestre dependem da família a que pertencemos, seja a família da paixão ou a família do orgulho, quer tenhamos em nós a qualidade do ar ou da água. Geralmente, podemos sentir que certas pessoas possuem a qualidade da terra e da solidez, que outras têm a qualidade do ar, correndo para cá e para lá, e que outras ainda têm a qualidade do calor e uma presença ligada ao fogo. Os mandalas nos são dados para podermos identificar-nos com nossas emoções particulares, que têm a possibilidade de transmutar-se em sabedoria. Às vezes, praticamos a visualização dos Yidans. Quando principiamos a trabalhar com eles, todavia, não os visualizamos de pronto. Começamos com uma consciência de Shunyata e, a seguir, desenvolvemos a sensação da presença daquela imagem ou forma. Depois, recitamos um mantra que tem uma ligação com essa sensação. A fim de enfraquecer a força do ego, precisamos estabelecer um elo entre a presença imaginária e o observador da si mesmo, o ego. O mantra é o elo. Após a prática do mantra, dissolvemos a imagem ou a forma em certa cor de luz apropriada ao Yidam específico. Finalmente, terminamos a visualização com nova conscientização de Shunyata. A ideia toda é que esses Yidans não devem ser encarados como deuses externos que nos salvarão, porém, como expressões da nossa verdadeira natureza. Nós nos identificamos com os atributos e as cores de determinados Yidans e ouvimos o som que vem do mantra, somente então começamos a compreender que a nossa verdadeira natureza é invencível. Nós nos identificamos completamente com o Yidam. Em Mati, o Tantra mais elevado, o sentido de identificação se desvanece e nos unimos com a nossa própria natureza. Só permanecem as energias e as cores. Anteriormente havíamos, através das formas, imagens e sons, sua qualidade vazia. Agora, vemos as formas, imagens e sons em sua verdadeira qualidade. É a ideia da volta ao Sansara que se expressa na tradição Zen pelas imagens do pastoreio de bois. Não temos nenhum homem e nenhum boi, no fim, voltamos ao mundo. Em terceiro lugar, a iconografia das divindades protetoras. Na prática da nossa identificação com determinado Yidam, temos de desenvolver uma consciência que nos ativa de volta à nossa verdadeira natureza. Partindo da nossa natureza confusa, precisamos de choques súbitos, lembretes constantes, uma qualidade desperta. Essa percepção é representada pelas divindades protetoras que se mostram em forma irada. Uma sacudidela repentina que nos aviva a memória é uma consciência colérica porque envolve o salto. Este salto necessita de certa espécie de energia para romper através da confusão. Precisamos realmente tomar a iniciativa de saltar, sem nenhuma hesitação, dos limites da confusão para a abertura. Precisamos efetivamente destruir a hesitação. Precisamos destruir todos os obstáculos que encontramos no caminho. Por isso, a divindade se denomina protetora. Proteção não significa garantir a nossa segurança, mas significa um ponto de referência, uma diretriz que nos aviva a memória, que nos mantém no lugar, no aberto. Existe, por exemplo, uma divindade protetora chamada Makala de 6 braços, que é de cor preta, e se situa sobre Ganesha, o deus com cabeça de elefante, que aqui simboliza os pensamentos subconscientes.
A tagarelice subconsciente é um aspecto da preguiça que nos desvia, automaticamente, de ser conscientes e nos convida a voltar ao fascínio dos pensamentos e emoções. Atua especialmente sobre a natureza restauradora dos nossos pensamentos, intelectuais, corriqueiros, emocionais, sejam eles quais forem. Uma akala leva-nos de volta à abertura. A intenção do simbolismo é mostrar que uma akala sobrepuja a tagarelice subconsciente colocando sobre ela. Uma akala representa o salto na consciência penetrante. De modo geral, toda a iconografia tântrica budista está incluída nas 3 categorias seguintes: o guru, os idons e as divindades protetoras. A iconografia do guru expressa a riqueza da linhagem. Os idons nos permitem a identificação com nossa natureza específica. A seguir há as divindades protetoras que agem como lembretes nossos. Os idons e as divindades protetoras são mostrados geralmente em várias intensidades de cólera, dependendo da intensidade de consciência necessária para vermos nossa verdadeira natureza. Os idans coléricos são sempre associados ao que se conhece em termos tântricos como a cólera vajra, a cólera que tem a qualidade tatata. Em outras palavras, a cólera sem ódio, energia dinâmica. Essa energia, seja qual for a sabedoria que pertence, é invencível. É completamente indestrutível, imperturbável, porque não é criada, mas descoberta como qualidade original. Não está, portanto, sujeita ao nascimento nem à morte. É sempre retratada como energia colérica, furiosa e belicosa. P. Como se verifica a transmutação? R. A transmutação ocorre com a compreensão de Shunyata e, em seguida, com o súbito descobrimento da energia. Compreendemos que já não nos é preciso abandonar coisa alguma. Começamos a enxergar as qualidades subjacentes da sabedoria em nossa situação de vida, o que quer dizer que ocorre uma espécie de salto. Se estivermos fortemente envolvidos numa emoção como a cólera, se tivermos um súbito vislumbre da abertura, que é Shunyata, começamos a ver que não precisamos suprimir nossa energia. Não precisamos manter-nos calmos e suprimir a energia da cólera, mas podemos transformar a nossa agressividade em energia dinâmica. É uma questão de quanto abertos estamos, de quanto realmente estamos dispostos a fazê-lo. Se houver menos fascínio e satisfação com a explosão e liberação da nossa energia, haverá, então, maior probabilidade de transmutá-la. Entretanto, se nos deixarmos envolver pelo fascínio e satisfação da energia, seremos incapazes de transmutá-la. Não nos será preciso mudar completamente, mas podemos usar parte da nossa energia num estado desperto. P. Qual é a diferença entre Jnana e Prajna? R. Não podemos considerar a sabedoria como experiência externa. Essa é a diferença entre sabedoria e conhecimento, Jnana e Prajna. Prajna é conhecimento em função da relatividade, Jnana é sabedoria além de qualquer espécie de relatividade. Somos inteiramente um com a sabedoria. Não a encaramos como algo educacional nem como algo experiencial. P. Como transmutamos a emoção? Como lidamos com ela? R. Bem, esta é uma pergunta muito mais pessoal do que intelectual. Na realidade, não experimentamos nossas emoções, embora julguemos havê-las experimentado. Só experimentamos emoções em função de mim e da minha cólera, de mim e do meu desejo. Esse mim é uma espécie de estrutura governante central. As emoções desempenham o papel de mensageiros, burocratas e soldados. Em vez de experimentarmos emoções como se fossem separadas de nós, como se fossem nossos empregados indisciplinados, por assim dizer, precisamos realmente sentir a textura e a qualidade viva das emoções. Expressar ou representar o ódio ou o desejo no plano físico é outra maneira de tentarmos escapar das nossas emoções, exatamente como fazemos quando tentamos reprimi-las. Se sentirmos, de fato, a qualidade viva, a textura das emoções como elas são em seu estado despido, então a experiência também conterá a verdade final. E, automaticamente, principia-se a ver os aspectos ao mesmo tempo irônicos e profundos das emoções, como elas são. Nesse ponto, o processo de transmutação, isto é, a transmutação das emoções em sabedoria, ocorre automaticamente.
Mas, como eu já disse, essa é uma questão pessoal. Temos de levá-la a cabo. Enquanto não o fizermos realmente, não haverá palavras capazes de descrevê-la. Temos de ser suficientemente corajosos para enfrentar nossas emoções, trabalhar com elas num sentido real, sentir-lhes a textura, a verdadeira qualidade das emoções tais como são. Poderíamos descobrir que a emoção, na realidade, não existe como parece, mas encerra muita sabedoria e espaço aberto. O problema é que nunca experimentamos as emoções adequadamente. Pensamos que o lutar e o matar expressam a cólera, mas este é outro tipo de escape, mais um modo de desabafar do que de experimentar realmente a emoção como ela é. A natureza fundamental das emoções não foi sentida adequadamente. Quando as emoções se transmutam, isso quer dizer que desaparecem? Não necessariamente, mas elas se transmutam em outras formas de energia. Se estivermos tentando ser bons ou tranquilos, tentando suprimir ou subjugar nossas emoções, isto é a deformação básica do ego em operação. Estamos sendo agressivos contra as nossas emoções, procurando alcançar a paz ou a bondade à força. Quando deixamos de ser agressivos contra as emoções, quando deixamos de tentar mudá-las, quando as experimentamos adequadamente, então, pode ocorrer a transmutação. A qualidade irritante das emoções transmuta-se quando as experimentamos como são. A transmutação não significa que a qualidade energética das emoções seja eliminada. Na verdade, é transformada em sabedoria, a qual é muito necessária. E o Tantra sexual? É esse o processo de transformar a energia sexual em outra coisa. É a mesma coisa. Quando a qualidade gananciosa da paixão ou desejo se converte em comunicação aberta, numa dança, o relacionamento entre duas pessoas começa a se desenvolver mais criativamente do que a ser estagnado ou irritante para elas. O princípio da transmutação aplica-se à energia sátvica, rajásica e tamásica, como é descrita na tradição hindu. Não queremos pegar a energia tamásica e convertê-la em energia rajásica, mas na realidade nós a tomamos e usamos. Certamente, sim. De fato, isso é muito prático. Geralmente, tendemos a exagerar na preparação. Dizemos: depois que eu tiver ganhado muito dinheiro, irei para algum lugar a fim de estudar, meditar e fazer-me um sacerdote, ou seja lá o que for que gostaríamos de ser. Nunca, porém, o fazemos no momento. Sempre falamos em termos de quando eu fizer alguma coisa, então, sempre planejamos demais. Queremos mais mudar nossas vidas do que usá-las, no momento presente, como parte da prática, e essa hesitação de nossa parte cria uma infinidade de contratempos na prática espiritual. Quase todos nós alimentamos ideias fantasiosas. Hoje sou mau, mas um dia, quando mudar, serei bom. O princípio da transmutação expressa-se em arte? Sim. Como todos sabemos, pessoas diferentes, de culturas diferentes, em momentos diferentes, têm criado combinações similares de cores e padrões. A arte espontânea, expressiva, tem automaticamente uma característica universal. Esse é um motivo por que não devemos ir além de coisa alguma. Se virmos plena e diretamente, isso fala, isso traz alguma compreensão. A escolha da luz verde para indicar via livre no tráfego e da luz vermelha para parar, para indicar perigo, sugere certa universalidade no efeito da cor. E que dizer da dança e do teatro? É a mesma coisa. A dificuldade reside em que, se nos tornarmos demasiado conscientes de nós mesmos ao criar uma obra de arte, ela deixará de ser obra de arte. Quando grandes artistas se acham totalmente absortos no trabalho, produzem obras-primas, não porque têm consciência dos seus mestres, mas porque ficam inteiramente absortos no trabalho. Não contestam, limitam-se a executá-lo. Produzem a coisa certa acidentalmente. Como é que o medo ou a paranoia que interfere na espontaneidade é transmutado em ação? Não existem truques especiais envolvidos no subjugar isto ou aquilo no intento de conseguir certo estado de ser. É uma questão de saltar.
Quando uma pessoa compreende realmente que se encontra em estado de paranoia, então isso pressupõe implícita e profunda compreensão subconsciente do outro lado, a sensação do outro aspecto disso em sua mente. Essa pessoa precisa, portanto, dar o salto. O modo de saltar é algo muito difícil de explicar com palavras. Temos simplesmente de fazê-lo. É como sermos, de repente, empurrados de um convés para o meio do rio e descobrirmos que sabemos nadar. Simplesmente nadamos atravessando o rio. Se tivéssemos, no entanto, de voltar àquele rio tentando praticar, provavelmente nem estaríamos aptos a nadar. É uma questão de espontaneidade, de usar a inteligência do momento. Não podemos explicar o salto por meio de palavras. Está além das palavras. Mas é algo que seremos capazes de fazer se estivermos verdadeiramente inclinados a fazê-lo, se nos colocarmos na situação de saltar e, de certo modo, entregar-nos. Se estamos amedrontados e reagimos com vigor ao medo, temos a consciência da reação, mas não queremos perder-nos nela, queremos permanecer conscientes. Como fazer isso? É uma questão de reconhecer primeiro que a energia está ali, a qual é também a energia para saltar. Em outras palavras, em lugar de fugir do medo, precisamos deixar-nos envolver completamente por ele e começar a sentir a qualidade tosca e áspera da emoção. Tornarmos-nos guerreiros. Exatamente. No início podemos ficar satisfeitos em ver o absurdo da emoção, o que a dispersará. Mas isso ainda não é o bastante para produzir o princípio de transmutação do Vajrayana. Precisamos ver a qualidade forma das emoções. Quando estivermos prontos para olhar para as emoções adequadamente, do ponto de vista de forma, emoção é emoção, preconceitos anexados, depois de vermos a característica nua das emoções tais como são, então estaremos preparados para saltar. Isso não demanda muito esforço. Já estamos liberados para o salto, por assim dizer. O que não significa, naturalmente, que, se estivermos coléricos, saiamos e realizemos um assassinato. Em outras palavras, devemos ver a emoção como ela é em vez de deixar-nos envolver por uma reação difusa e penetrante à situação. Sim. Na verdade, não vemos a emoção de maneira apropriada, embora estejamos completamente cheios dela. Se acompanharmos nossas emoções e delas escaparmos fazendo alguma coisa, isso não é experimentá-las adequadamente. Tentamos fugir-lhes ou reprimi-las porque não suportamos ver-nos em semelhante estado. Mas o Vajrayana fala em olhar de modo adequado, diretamente para a emoção e, em senti-la, sentir-lhe a qualidade despida. Não precisamos, com efeito, transmutar. De fato, vemos a já transmutada qualidade nas emoções. Forma. É algo muito sutil e é muito perigoso largá-lo por aí. Como se enquadra a vida de Milarepa no padrão de Tantra? Ele parece praticar menos a transmutação do que a renúncia. De fato, em seu modo de vida, Milarepa é um exemplo clássico da tradição de renúncia dos yogis. Geralmente, porém, quando pensamos em alguém que renunciou, temos em mente alguém que está tentando escapar do mal da vida mundana. Este não é, de maneira alguma, o caso de Milarepa. Ele não estava tentando suprimir suas más inclinações meditando sozinho no deserto. Tampouco se trancou num retiro. Nem procurava punir-se. O ascetismo simplesmente era uma expressão do seu caráter, assim como cada um dos nossos estilos de vida é a expressão do que somos, determinada pelas nossas psicologias e histórias vividas. Milarepa desejava ser simples e levou uma vida muito simples. É verdade que existe, da parte das pessoas que seguem um caminho religioso, a tendência para se tornarem espiritualistas por algum tempo, e Milarepa não escapou à regra. Mas as pessoas podem fazê-lo no meio de uma cidade. Os ricos têm condições de gastar grande quantidade de dinheiro fazendo uma excursão religiosa. Mais cedo ou mais tarde, porém, se alguém vai entrar realmente em contato com os ensinamentos, deverá retornar ao mundo. Enquanto Milarepa meditava em seu retiro, vivendo com muita austeridade, surgiram por acaso uns caçadores e presentearam-no com um pouco de caça fresca.
Ele a comeu e sua meditação imediatamente melhorou. E, mais tarde, quando hesitava em descer as cidades, alguns aldeões se apresentaram em sua caverna em busca de ensinamentos. Ele era continuamente arrancado do isolamento pelo jogo aparentemente acidental das situações de vida que, podemos dizer, é a ação do guru, a universalidade do guru, que sempre se nos apresenta naturalmente. Podemos estar sentados, meditando, em nosso apartamento de Nova York, sentindo-nos numa boa eufóricos, muito espirituais. Depois, porém, nos levantamos, caminhamos pelas ruas, alguém nos pisa no pé e precisamos lidar com esse fato, o que nos traz de volta à Terra, de volta ao mundo. Milarepa foi intensamente envolvido pelo processo de transmutação de energias e emoções. De fato, quando lemos as 100.000 canções de Milarepa, toda a primeira parte do livro trata da experiência desse processo vivida por Milarepa. No conto do Vale da Joia da Pedra Vermelha, Milarepa deixara Marpa há pouco para meditar sozinho. Essa pode ser chamada a sua fase adolescente, porque ele ainda estava dependente da confiança num guru pessoal. Marpa era ainda seu papai. Tendo-se aberto e entregue a Marpa, Milarepa ainda precisava aprender a transmutar as emoções. Ainda se achava apegado às noções de bom e mal e, portanto, o mundo ainda se lhe apresentava sob a aparência de deuses e demônios. No conto do Vale da Joia da Pedra Vermelha, quando Milarepa voltou à caverna depois de ter tido uma visão confortadora de Marpa, viu-se diante de um bando de demônios. Ele tentou todos os meios imagináveis, todas as espécies de táticas para livrar-se deles. Ameaçou-os, lisonjeou-os, chegou até a pregar-lhes o Dharma. Mas eles só o deixaram quando ele cessou de considerá-los maus, abriu-se para eles e os viu tais e quais eram. Esse foi o princípio do período em que Milarepa aprendeu a subjugar demônios, o que é o mesmo que transmutar emoções. É com nossas emoções que criamos demônios e deuses. As coisas que não queremos na vida e no mundo são demônios. As coisas que gostaríamos de atrair para nós são deuses e deusas. O resto é apenas o cenário. Por sua disposição de aceitar os demônios, os deuses e deusas tais como são, Milarepa transmutou-os. Eles se tornaram dakinis, ou energias da vida. Toda a primeira parte de As 100.000 Canções trata do domínio da transmutação alcançado por Milarepa, sua crescente capacidade de abrir-se para o mundo como ele é, até que, finalmente, venceu todos os demônios no capítulo Ataque da deusa Tserima. Nesse capítulo, milhares de demônios se reúnem para apavorá-lo e atacá-lo, enquanto ele estava meditando, mas Milarepa se põe a ensinar, mostra-se aberto e receptivo, disposto a oferecer-lhes todo o seu ser, e eles são subjugados. A certa altura, começando a compreender que não são capazes de amedrontá-lo, 5 demônios cantam para ele. Se o pensar em demônios nunca surge em sua mente, você não precisa temer as hostes demoníacas ao seu redor. É mais importante domar sua mente dentro de si. No escarpado caminho do medo e da esperança emboscados eles esperam, e, mais tarde, diz o próprio Milarepa, na medida em que está envolvido o absoluto, ou a verdadeira natureza do ser, não existem Budas nem demônios. Aquele que se liberta do medo e da esperança, do mal e da virtude, compreenderá a natureza insubstancial e infundada da confusão. Sansara parecerá ser, então, o próprio Mahamudra. O resto de As 100.000 Canções trata do desenvolvimento de Milarepa como mestre e suas relações com os discípulos. No fim da vida, ele aperfeiçoara de maneira tão completa o processo de transmutação que poderia ser denominado Vidyadhara ou portador da louca sabedoria. Já não podia ser abalado pelos ventos da esperança e do medo. Os deuses, as deusas e os demônios, suas paixões e as projeções externas delas, tinham sido completamente subjugados e transformados. Sua vida, agora, era uma dança contínua com as dakinis. Finalmente, Milarepa chegou à fase do cachorro velho, sua mais alta realização. As pessoas poderiam andar sobre ele, usá-lo como estrada, como terra. Ele estaria sempre lá. Transcendeu a própria existência individual de maneira que, nos seus derradeiros ensinamentos, há um sentido da universalidade de Milarepa, o exemplo da iluminação. Pós-fácil. Será que precisamos deste livro no Brasil?
Aqui, onde até mesmo bancas de jornal oferecem em capas com cores chamativas toda espécie de absurdo e de sabedoria psicoespiritual. Será que nossa terra emotiva e de cores perfumadas está apta à mensagem clara e franca de um mestre vindo de uma vastidão montanhosa varrida pela neve, que é o Tibete? Mensagem esta agora adaptada à agitação e agressividade dos Estados Unidos? Aqueles que são sensíveis à vivência do Brasil, hoje percebem que estão sendo jogados de um lado para outro entre extremos conflitantes. Assim, embora o otimismo brasileiro continue a enfatizar o progresso alcançado, tal otimismo não pode ocultar o pânico de uma sociedade aflita por esquivar-se da sua própria confusão. A colorida dança de prazeres intelectuais e sensuais fascina aqueles economicamente privilegiados e lhes permite ignorar o contrastante sofrimento da massa brasileira. Sucessivas ondas de emoções intensas inundam o coração brasileiro, encobrindo a falta de comunicação mais profunda entre pessoas e entre grupos. Hipnotizados pela eloquência de nossos políticos, nossos poetas e nossos gurus do momento, guardamos, todavia, ao tecer comentários sobre a molícia e a falta de conteúdo daqueles, um esconderijo de cinismo autoprotetor. Na tentativa de conciliar estes extremos conflitantes, somos levados a uma peregrinação por diversas tendências. Tais tendências podem ser espirituais, psicológicas, políticas ou simples consumismo, não importa. Entretemo-nos em deslocar nossa lealdade por uma sucessão de coisas julgadas como nosso ideal naquele momento, esperando, de alguma maneira, cultivar o lado bom e eliminar o lado ignóbil que existe em nós e na sociedade brasileira. A mensagem simples de Trungpa é de que existe um meio para sairmos deste círculo vicioso de esperança e medo, desta interminável busca de uma fortificação, de um lugar seguro, de paz e de prazer. Mas, antes de falarmos em acabar com nossa desgastante luta, devemos ver o mundo e nós mesmos da maneira que somos, sem tentar avaliar ou melhorar o que está aí. O modo de levar isto a efeito começa com a prática de meditação chamata. Aqueles que estão dispostos a domar suas mentes, convidamos a juntarem-se a nós para instruções sobre meditação, estudo de budismo tibetano, e para uma exploração da liberdade através da disciplina. Quer você esteja lendo isto no Amazonas, no Rio Grande do Sul, na Bahia, ou até mesmo em Lisboa ou Lourenço Marques, sinta-se livre para nos contatar no Biografia do autor Chogyam Trungpa Rinpoche, fundou várias comunidades contemplativas budistas na América do Norte, sendo as duas maiores Karma Dzong, em Boulder, Colorado, e Karme Cholim, em Barnett, Vermont. Também fundou uma comunidade terapêutica experimental e criou o Instituto Naropa, entidade acadêmica na qual estudantes podem experimentar a interação entre disciplinas budistas e ocidentais. Sendo diretor e principal instrutor desses centros, representa um amigo e mestre de meditação para inúmeros alunos. Como a 11ª encarnação do Trungpa Tulku, foi educado desde a infância, para ser o abade superior dos mosteiros Surmang, no leste do Tibete. Após um longo e árduo treinamento, foi iniciado e entronizado como herdeiro das linhagens de Milarepa e Padmasambhava. Assim, concluiu seus estudos meditativos e intelectuais nas tradições Kagyu e Nyingma. Obrigado a deixar seu país em virtude da invasão do Tibete pelos comunistas chineses em 1959, Trungpa passou 3 anos na Índia, indo depois para a Inglaterra com a finalidade de estudar religião comparada e psicologia, na Universidade de Oxford. Após 4 anos em Oxford, fundou o primeiro centro budista tibetano de estudos e meditação no hemisfério ocidental, Sameling, na Escócia. Em 1970, visitou a América do Norte, em resposta ao interesse extraordinário despertado pelos seus ensinamentos, decidiu fixar residência nos Estados Unidos. Lecionou na Universidade do Colorado e tem viajado largamente pelos Estados Unidos e Canadá, conduzindo seminários e pronunciando conferências. É autor de uma autobiografia, de 2 livros de poesia e outras obras, entre os quais Temito F. Freedom e Shambhala, The Sacred Path of the Warrior. O leitor que desejar maiores informações sobre os centros de Trungpa pode escrever, em inglês, para
Vajradhatu, 1345 SPRU-CST. Boulder, Colorado, 80.302 Estados Unidos. Ou, em português, para o Grupo de Estudos do Dharma, Caixa Postal 8312, 01051, São Paulo, SP, Brasil.